Então vamos aqui, ó. Um canalha sincero. Tive uma pretendente que morava em outra cidade. Ela era admiradora da missa tridentina, da tradição e tudo mais. Eita. Mas ainda praticava de uns eventos participava, de uns eventos carismáticos que eu achava meio paia. A conversa evoluiu rápido e em pouco tempo já estava caminhando bem. Até tínhamos conversado sobre viagem para se ver. Mas em uma conversa, ela me perguntou se eu era virgem. E eu disse que não. Ela reagiu normal, como se já esperasse, mas daí eu contei que perdi minha virgindade com prostitutas, anos antes de me converter. Sensacional. O E cara ela... já foi compartilhando demais, né, velho? O cara foi muito Esse emocionado. sim é o cara tradicional. Esse é o tradicional. Sim, Mas Isso aí, esse é tradicional de verdade. E ela escandalizou. Disse que era nojento eu me meter com isso sendo novo, que não esperava isso, que assustador e que queria alguém que se resguardasse para dividir a vida com ela. No fim, disse que ficava feliz por quem eu era hoje, mas que era impossível darmos certo. Eita! Ela ainda... Eu reagi dizendo que eu era um mísero pecador e que merecia isso mesmo. Mas depois, conversando com um amigo mais avançado na fé, vi que agi mal. Ele me disse que era um direito dela ter suas preferências matrimoniais, mas que era romântica e puritana demais. O que eu fiz é um pecado grave e de ruim para todos... Peraí, eu estou lendo errado, peraí. E que o que fiz é um pecado grave e de ruim todos temos e somos. Mas que para o homem os pecados contra a luxúria dizem respeito somente à carne, e que fornicar não é algo que você faz por maldade, como nos pecados relacionados ao intelecto, que são mais graves. O professor Olavo dizia: se você não perdoa a pessoa a quem ama, vai perdoar a quem? Ó raios! Porém, eu realmente não sei se devo ficar decepcionado com ela, pois eu não continuaria com uma garota se ela me contasse que dormiu com vários caras. O que acha? E diga se você acha que tem influência do meio carismático nisso. Doeu no início, mas segui em frente, mesmo com minhas paixões de beta, querendo ficar mandando mensagens e memes para ela. Abraços, Mal, Rastão, o seu stand, Jopa. Eita. O que tu achou, Mal? Assim, eu acho que o negócio tá meio embrulhado, porque, pelo que eu entendi, ele não era nem namorado dela, ele estava conhecendo uma menina, né? Não é isso? Parece que eles estavam firmes ali, já pensando em viajar para se conhecer, estavam meio prometidos, podemos assim dizer. Mas não tinham nada. Estavam só conversando, né? Sim. Na teoria do raça, namoro também não é nada, né? Então... Não, mas isso aí é na cabeça dele. Na realidade, é outra coisa. Eles não eram nem namorados. Sim. Então, eles estavam conversando, e aí, no meio dessa conversa, ele acabou compartilhando coisa demais, né? Eu acho que, sim, não tinha necessidade nenhuma dele falar do passado dele com esse nível de detalhe, entendeu? Acho que tem coisa... Não é para esconder. Tem coisa que é melhor não saber, entendeu? É o que eu acho. Concordo com o Mal, ele podia ter preparado o jeito de falar. Ao invés de falar que fez, falar, olha, me arrependo de tudo, coisa que eu não faria de novo, não tenho orgulho nenhum. Talvez a ordem dos fatores altere o produto aí. Com certeza, deveria ter preparado ela mais, conhecido ela mais um pouquinho, do que estragar tudo com muita informação, entendeu? Existe momento e preparação para contar as coisas, né? Tem coisa que vem, inclusive, muitos anos à frente, porque naquele primeiro momento não era interessante falar, não ia ajudar em nada, e não significa que você é uma pessoa ruim, é mentiroso, está escondendo, nada disso. Depende muito do caso. Então, nesse caso dele aí, eu acho que total desnecessário ele falar isso, né? Então, se vier uma próxima aí, acho que essa informação ninguém precisa saber. E meio indelicado da parte dela também querer
investigar isso sem ter nada com ele, tipo, né? Quem é que pergunta isso no primeiro encontro ou nas primeiras saídas? Tipo, ei, já é esquisito, entendeu? Ela já parece ser uma pessoa meio estranha. Tá procurando aquele checklist do cara que eu vou casar, sabe como é? Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter não sei o quê. Meio... Não sei. Achei meio esquisito da parte dela também perguntar isso aí logo no começo. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, nesse caso, uma coisa que eu achei, a Mal respondeu um pouquinho já, que é justamente isso. Eu notei no texto dele, tanto ele quanto ela, muito nessa questão de um checklist da pessoa perfeita. Já começa tipo assim, ela gosta da missa carismática, apesar de ir na carismática, não, ela gosta da missa tridentina, apesar de ir na carismática. E vocês acham que o relacionamento, ou o início de um relacionamento baseado nesse tipo de busca é algo saudável? Porque eu vi várias coisas do lado dele também, listando a pessoa de questões mais estéticas, do tipo assim, se eu soubesse que uma mulher dormiu com vários caras, eu não iria. E não sei o que lá. Vocês acham que isso também é uma coisa que contribui para o relacionamento já não começar saudável? Eu acho que fazer checklist é ruim de toda forma, né? Para um e para outro, né? Para o cara e para a mulher. Eu vou separar os tópicos, porque eu acho que são coisas diferentes, o que tu perguntou. Com relação ao checklist, é ruim para todo mundo. Você tem que conhecer a pessoa, o indivíduo que está na sua frente. E aí você vai vendo se ele tem a ver com você, se você se interessa pela conversa, pela história, depois pela aparência, pelo sorriso, pelo jeito de ser, se é divertido, se é engraçado, se é bem-humorado. Enfim, do jeito que você gosta da pessoa, tem que observar ela como ela é. E não, tipo, procurar um checklist perfeito, porque ninguém vai cumprir checklist nenhum, né? É quase impossível uma pessoa cumprir qualquer checklist. Alguma coisa vai faltar ali que você queria. E a graça, muitas vezes, está aí também, entendeu? De você, eu não encontrei o cara que eu queria, graças a Deus, né? Então, se eu tivesse encontrado aquela pessoa que era exatamente do meu jeito, eu não teria conhecido tantas outras coisas que eu nunca parei para pensar, né? Na pessoa que eu tô agora. Isso é muito bom. Então, assim, checklist é roubada. Eu acho que é uma furada. Agora, óbvio que existem pontos principais que devem ser levados em consideração, né? Você, por exemplo, se religião for um ponto central na sua vida, você não vai querer começar a se relacionar com uma pessoa que não compartilha da sua religião, por exemplo. Você não vai namorar um muçulmano, se você for católico. Você não vai, entendeu? Eu acho que tem que ver o que é central para você e pronto. A partir daí, por exemplo, no meu caso, eu não ia namorar um pagodeiro. Qual que é o problema com o pagodeiro? Entendeu? Não ia, porque música é importante para mim. Eu escuto música na minha casa, eu escuto música no meu carro, e ia ser impossível eu compartilhar uma playlist com a pessoa que quisesse ouvir pagode ou Wesley Safadão. Então, para mim, isso era um ponto crucial para encontrar uma pessoa, entendeu? Entendi. Mas isso sou eu. Mário, você está mutada. Eu achei isso aí meio checklist, hein? Será que não é? Não. Botar Será que não? Estou falando de pontos cruciais. Alguns pontos que você tem que ter na pessoa, entendeu? O que essa pessoa teria que ouvir? Ela tem que gostar mais ou menos do que eu gosto. O que você gosta, mano? Eu gosto de rock and roll, gosto de metal. Rock, aí não. Aí, porra, rock. É uma isca de gente chata, hein? Hã? Eu acho que o rock é uma isca de gente chata. Se for por esse, opinião minha, pode jogar fora à vontade. Se for por esse critério, vai vir tanta gente cretina. Exato. Não é? Mas quando eu tinha 14 anos, eu pensava assim, eu seguia essa regra, entendeu? E aí eu mantive. E hoje eu acho que foi bom para mim. Eu fui uma pessoa que gosta de pagode. Não, porque apesar de eu não gostar de pagode, mas pagode para mim é melhor que rock, com certeza. Pra mim também. Mas e tu, Mads, o que você acha dessa questão do checklist
e dessas questões de colocar esse checklist na frente, de realmente tentar conhecer quem é a pessoa. Vocês estão me ouvindo? Agora Tava sim, agora mutado, sim. agora tô. O navegador desconectou o microfone. Ele tá mutando sozinho. Se der treta, eu troco de microfone. Tá, a Mas, gente fala. é, neste caso, parece que ele deu importância, né? Eu não lembro se ele disse que ele era carismático, ela também era, mas dava uma namorada com os carismáticos, não é isso? Não, parece que ele curtia a Miss Tridentina, ela também curtia, mas ela dava uma namorada nos carismáticos. Isso. Perfeito. Cara, eu nunca vi um caso em que não seja, em que seja difícil realmente fazer a pessoa mudar de ideia. Porque geralmente está passando entre os dois, ela não está firme em nenhum. Será que ele não poderia considerar, somente sob esse critério, que ele poderia fazer a cabeça dela para o lado que ele acha melhor? Porque esperar a pessoa vir pronta, não sei. Até porque tanto checklist, você só vai conhecer a pessoa mesmo depois de casar, essa que é a minha opinião. Morou junto? Não, você não conhece a pessoa. Se ele for muito maravilhoso, se ele for um bosta, você vai descobrir depois. E eis uma grande questão do casamento, né? Adianta descobrir isso depois do casamento? Imagina a treta monstra que isso pode dar, que você não pode voltar atrás, né? É o que eu digo para as pessoas. Talvez seja um pouco doloroso, dolorido dizer, ouvir isso, mas é verdade. Se eu matar alguém, se eu decapitar e enterrar no jardim, mas eu me arrepender de verdade, eu tenho perdão. Se eu estuprar, eu tenho perdão. Se eu fizer qualquer coisa, se eu matar uma velhinha com metralhadora, eu tenho perdão. Mas se eu disser o sim para a pessoa errada na igreja, eu não tenho. Para tudo tem perdão, para o sim errado, não. Então, pense milhões de vezes. Tem muito católico nessa onda de tem que casar rápido. Nossa, eu tô com muito tesão, eu gosto dela, vou casar voando, porque a prometida eu conheci na igreja. Cara, eu só vejo da merda isso aí. Uhum. Então, esse checklist católico, opinião pessoal, eu não posso ser técnico nisso, opinião é pessoal. Eu acho que não vale bosta nenhuma. E sobre a postura dela, de perguntar se ele é virgem, como que ele perdeu a virgindade, vou deixar uma pergunta no ar. Será que, para essa moça aí, se ele perguntasse para ela, ei, você já teve vontade de dar para alguém assim que você viu na internet, você achou bonito? Você já bateu uma pulenta para alguém que você gosta? Será que se ela já tivesse pensado e batido, será que ela contaria para ele? Eu desconfio que não. Não sei quem é, mas eu desconfio que não. É a questão do que ele falou no final, tipo, eu já fiz isso com prostituta e não sei o que lá, mas se eu soubesse que ela já tinha ficado com vários caras, eu não ia querer, né? E eu acho que assim, é o que eu acho. Não vou fazer juízo de valor, de tipo, se ele tá certo, se ele tá errado, se não sei o que, se é justo, se não é justo, mas é simplesmente o que é. Homem pensa assim. E ponto final. Homem não vai ficar com a Assim menina como. rodada. Assim, homem não vai querer ficar com a menina rodada, não vai querer casar com a menina rodada. Se ele souber que ela deu pro mundo e agora tá, não, mas agora eu sou outra e tal. Se ele souber, ele não vai querer. Isso vai perturbar, essa Deixa ele se apaixonar. informação vai perturbar a cabeça dele para sempre. A maioria dos homens. E se ele se apaixonar? Não, ele pode se apaixonar, mas essa informação vai perturbar a cabeça dele eternamente, entendeu? Eu acho que depende. Depende pra Também caramba, acho. assim. Eu acho que, e eu volto, a galera fala que eu sou chato nisso, mas o único homem que pode ser esse cara que é altamente seletivo com as atitudes da mulher dele é geralmente o herdeiro. O cara que ele tem muita mulher ali ao redor dele e todo mundo é coisa e tal dele, ele tem. Porque quando você vai descendo a cadeia alimentar ou a sociedade, até puta casa. E cara tira puta do puteiro pra casar, entendeu? Agora, isso é um problema que é um problema da alta casta, entendeu? Tipo, da galera que o homem, claro, aquele homem rico e coisa e tal, ele pode falar, tipo assim, não, essa menina é ótima, mas ela não faz isso, eu não vou. Essa menina aqui é ótima, mas ela não vou. Eu posso escolher a perfeita. Agora, o cara, quando vai baixando, que é a maioria dos homens, ele vai ali relativizando as coisas, porque se ele for ter um corte alto, ele não vai pegar ninguém. Mas tu não acha que depende da idade, não? Ou não, não. Eu acho que depende muito de quanto de acesso o cara tem a uma mulher. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do pior dos mundos, né? Porque um cara às vezes se apaixona por uma prostituta, independente da idade, independente de tudo.
Porque às vezes o cara não teve tanto acesso, e quando ele teve acesso, aquela mulher deu um carinho pra ele. O caso do cara da IOC lá, que a mulher picotou ele. O cara ganhava trocentos mil reais por mês, cara. O cara tinha tudo, e o cara escolheu casar com uma prostituta. A mulher que picotou ele era prostituta? Era prostituta, ela picotou ele porque ele estava traindo ela com outra prostituta. Então, essa coisa do tipo assim, o homem, ele vai, se ele olhar o passado da mulher, ele vai deixar pra lá, ele não vai querer casar. Cara, eu acho que é só aquele cara meio que, porra, eu posso escolher. Porque o cara que às vezes ele tá ali, que ele é o cara normal do dia a dia, ele tipo, poxa, se essa mulher tá fazendo a diferença pra mim, eu mudo até de cidade por ela. Mudar de cidade não é nada. Eu achava, assim, no meu mundinho, na minha cabecinha, né, que isso era uma coisa que afetava muito o masculino, quanto que para a mulher não afeta tanto assim, entendeu? Em comparação. Tipo, se chegar um cara rodado, não sei o quê, garanhão, mas que agora ele é um cafajeste recuperado, digamos assim, né? Você não fica pensando nas outras mulheres que ele teve e não sei o quê, não fica traumatizada com isso, nem fica pensando muito nisso. Mas pode ser que realmente seja só na bolha da minha cabeça, né? E que eu esteja por fora aí do que os caras realmente pensam. Você tá por fora do rendezvous, né, Mal? Não sei, eu achava que era assim, né? Tô tentando pensar na época que eu casei, entendeu? Há 10 anos atrás. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.